irreversíveis. Isso é particularmente importante porque vai levar a danos nos tecidos, vai levar a um envelhecimento precoce. E vocês vão ver que é possível evitar o envelhecimento precoce. Eu penso que hoje vão perceber isso. E, de facto, então temos que fazer com que haja um equilíbrio entre a nossa oxidação do nosso organismo e a capacidade antioxidante que existe sob muitas variadas formas. E, realmente, essa oxidação existe com o aumento daquilo que chamamos o stress oxidativo. Ou seja, o desequilíbrio entre a síntese de radicais livres e o sistema antioxidante. Que, como há pouco referia, nós temos, nomeadamente, enzimas e vitaminas e minerais que muitas vezes são importantes para conseguirmos controlar isso. Agora, tudo aquilo que nós chamamos normalmente de doenças degenerativas, sejam degenerativas da parte articular, dos ossos, sejam degenerativas da parte ocular, da vista, sejam degenerativas da parte cerebral, todas essas doenças que chamamos degenerativas e que sabemos que hoje em dia implicam uma boa parte do receita do produto interno bruto em despesas com a saúde, em despesas com reabilitação, com incapacidade para o trabalho, todos esses fatores são uma parcela importante das patologias que, de facto, existem nos nossos dias, que todos nós conhecemos pessoas que têm e que derivam de um aumento do stress oxidativo e do desequilíbrio entre a síntese de radicais livres e o sistema antioxidante. Ora bem, quem é que já não viu um joelho com artroses? Todos nós. Quem é que não sabe de alguém que tenha tido uma catarata, ou um glaucoma, ou um DMI, uma doença de degeneração da mácula, ou um Alzheimer, ou um Parkinson, ou uma osteoporose? Tudo isto são doenças relacionadas com o stress oxidativo e que muitas delas só depois da evolução industrial, da revolução industrial, é que começaram a aparecer de uma forma mais evidente. Então, todas estas doenças crónicas, para além de serem multifatoriais, com certeza que sim, têm sempre um denominador comum. E esse denominador comum é o stress oxidativo. E então situações coronárias, a arteriosclerose ou aterosclerose, os infartos do miocárdio, os AVCs, todos esses aspectos estão cientificamente comprovados, e deixem-me focar isto, que o stress oxidativo tem um papel preponderante nesse aspecto. Já para não falar de problemas como o cancro, e nomeadamente há algumas formas de cancro que têm uma relação muito direta com o stress oxidativo. Obviamente, relacionado também com outros fatores. E então aí surge o papel do sistema do valor ORAC. Ou seja, o que é o valor ORAC? É uma sigla inglesa que é Oxygen Radical Absorbance Capacity. Isto acontece porquê? Porque nós temos, quando Deus criou a Terra, criou de uma forma inteligentíssima, no sentido em que o próprio planeta dá a resposta a todas as nossas necessidades. Todas elas. E quando não dá, a Forever arranja. Ou pelo menos ajuda. E é verdade. Porquê? Porque nós temos, e eu pus aqui algumas imagens por trás, de uns mirtilos, de um mangostão, de umas framboesas, de uma romã, que são, por exemplo, frutas que conseguimos comprar, com certeza, também no supermercado, e que têm uma capacidade de neutralizar os radicais livres. E a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que pelo menos deveríamos comer 400 gramas, ou 3, ou 4, ou 5 peças de fruta por dia. Sabemos disso. Porquê? Porque isso vai minimizar, pelo menos, as situações. E então sabemos que há frutas que têm um valor ORAC muito superior à média. Eu deixei aqui 4 exemplos. Ora, com estas frutas e alguns legumes, vamos fazer o quê? Vamos alterar o nosso stress oxidativo. Porquê? Porque há uma constituição bioquímica nestes frutos e que depois são transformados em suplementos para serem potenciados, de forma a que vamos conseguir sempre que cada indivíduo, através da sua alimentação, consiga ingerir 3.000 a 5.000 a valor de ORAC por dia, o que normalmente nós não chegamos nem a uma quarta parte disto. Uma quarta parte. Se alguns de nós chegarmos a uma quarta parte, já não é mau. Então, apetece-me falar aqui das superfrutas. Não é? Temos aqui mais duas, a uva, o tinto e
e a amora, por exemplo, silvestre, que são duas frutas também que são ricas em outras substâncias que, quando estão no seu todo, que é aquilo que nós e você, muitos de vós que já me ouviram falar, ouvem falar no tótum vegetal ou na forma integral da fruta, não é? Com a polpa, com as fibras, com muitas vezes até a casca, e com certeza que já ouviram dizer que muitas vezes não se deve descascar a fruta, deve-se lavar bem por causa dos químicos, não se deve descascar a fruta. Porquê? Porque também é na fruta que estão e na casca que estão estes elementos químicos, isto são alguns exemplos, como os bioflavonoides, os polissacarídeos, as catequinas, os taninos, as xantonas, os alcaloides, as protoancianinas, nomes lindíssimos, principalmente para chamar aos nossos filhos. Do género, João, ainda não comeste os bioflavonoides e os alcaloides hoje? Vai para a cozinha e lava a fruta e come 3 peças de fruta, se faz favor. Portanto, basicamente, é o que temos de ter atenção, é que realmente estas superfrutas têm estes elementos. E a forma de o fazer só existem duas. Ou comer a fruta ou comer a fruta e ingerir suplementos. E a Forever, nesse aspecto, mais uma vez, é uma empresa que nos vai ajudar nesse aspecto. E vai nos ajudar também, não só pelas frutas, mas também vamos ver que há plantas auxiliares no combate ao stress oxidativo. E algumas plantas são chamadas de plantas medicinais, precisamente porquê? Porque no reino vegetal elas têm pigmentos, como por exemplo a clorofila, mas outros pigmentos e outros elementos secundários do seu metabolismo, que são muito importantes. E algumas das plantas que eu gostava de chamar a atenção, muitas delas nós até conhecemos. Não sei, alguém conhece o aloe vera? Dizem que é um cato. Eu acho que não, mas ouvi dizer, às vezes diz. O alho, o pau d'arco, o ginkgo biloba, a clorela. Mas pelo menos eu escolhi aqui 5, e destas 5, há algumas que nós conhecemos muito bem e que são muito importantes. Então, apetece-me dizer que a Forever é a resposta. E a Forever é a resposta porquê? Porquê o stress oxidativo e porquê a Forever? Em primeiro lugar, porque nós temos dos primeiros nutrientes antioxidantes a serem falados, que eram aqueles que, muito importantes e que ainda hoje em dia vão aparecendo, que são principalmente a vitamina A, C e E, e todos nós conhecemos o absorvente C ou então o A-beta-care. E nesse aspecto importante, conjugar precisamente o absorvente C com a beta-care, até que, por exemplo, porque a vitamina A, através da sua forma vegetal em provitamina A, os beta-carotenos, estão comprovadíssimos na eliminação de doenças, por exemplo, coronárias. E porquê? Porque o próprio vitamina A, quando há aquela questão do radical livre que perde eletrões e fica instável, a própria vitamina A, como é simpática, vai dar uma parte da sua constituição química para estabilizar os radicais livres. E como a biologia e o ser humano e a vida e o planeta Terra foram feitos de uma forma fantástica, a vitamina C, por sua vez, vai ajudar na regeneração e no reequilíbrio, adivinhem de quem? Da vitamina A. Então, eis que temos 2 produtos à base de vitaminas que são muito importantes como antioxidantes. Mas depois temos o Naturmine, que é um cocktail de quê? De minerais. E lembram-se há pouco que eu falei que havia enzimas que se chamam metaloenzimas que existem no nosso corpo que nós próprios produzimos? Ora, essas enzimas precisam de selênio, de zinco, de cobre e de manganês. Por exemplo, há uma que é a SOD, também tem um nome lindíssimo, superóxido desmutase, que é assim também um nome simpático, e que muitas vezes precisa de ou cobre ou manganês para a sua atividade. Então nós podemos ir buscar esses elementos, por exemplo, um produto como o Naturmine. Mas se as plantas medicinais eram uma resposta, a Forever também é uma resposta. E cá temos o sumo da aloe vera, o nosso campeão de vendas, e depois o Ginkgo Plus ou o Garlic Thyme. 2 elementos a conjugar e com propriedades medicinais. E por último, eu estava a falar no quê? Nas superfrutas. E então vamos terminando com o quê? Com o valor integral das superfrutas e dos cocktails antioxidantes. Onde vamos ter o quê? Precisamente estas frutas todas, como o caso do mirtilo, como o caso da romã, como o caso do mangostão. Todos estes elementos, como o caso da framboesa, e poderia continuar por aqui, eles estão presentes aonde? No Pomestein. Estão presentes aonde? No Aloe to Go. E aqui conjugado, como sabem, com uma planta medicinal como é o aloe vera. Eu vou terminar. Muito obrigado.